Olá pessoal, professora Vanessa Anguinoni, mais uma vez por aqui, no nosso quadro Desvendando a Bioquímica, Processos Patológicos. E hoje vamos falar de algo muito importante, memória. Fica até o final que você vai saber tudo sobre isso. Então, pessoal, o nosso tema hoje de memória eu escolhi justamente porque é um tema muito recorrente, é um sintoma, muito recorrente dos pacientes, a falta de memória. Eu estou sem saber onde é que eu estou. A diminuição do rendimento estudando, do foco, problemas para conseguir manter aí a aprendizagem. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo essas dificuldades. E já que eu estou falando de memória, não esqueça de dar o teu like, de compartilhar esse vídeo para o YouTube entender que é importante para você e sempre te avisar quando tiver conteúdo novo por aqui, tá bom? Então, gente, hoje além de falar de causas, daqueles processos que vocês estão sempre entendendo, da bioquímica que eu explico para vocês que levam a um determinado sintoma, porque o nosso caso aqui não é uma doença específica hoje, é um sintoma e nós vamos entender qual a origem, o que pode estar acontecendo no organismo do paciente ou no teu organismo. Que você está tendo esses probleminha com a memória. Tá bom? E, além disso, nós vamos falar hoje de estratégias para preservar a memória, que eu acho que é muito mais importante, porque vocês sabem que a ortomolecular sempre está com o foco em cima da prevenção. Então, por que não aprender cedo, como a gente faz para otimizar o nosso cérebro, para deixar o nosso desenvolvimento, digamos assim, nossa aprendizagem a 1000 por hora? Para que esperar acontecer algum problema em relação a isso, gente? E conhecendo esses fatores, vocês também vão poder buscar, rastrear no paciente de vocês o que está acontecendo, porque esse é um sintoma comum em diversas situações e é isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, para começar falando de memória, a gente tem que lembrar a respeito de um dos neurotransmissores que é o mais importante, eu diria, até porque existe um foco em cima disso. Os pacientes que têm Alzheimer, por exemplo, que é um tipo de demência, gente, existem outras, existe demência vascular, que pode acontecer. Sempre você vai observar que o tratamento farmacológico é na tentativa de aumentar esse neurotransmissor aqui, ó, acetilcolina, que é um dos neurotransmissores. Todo mundo que é da área da saúde aí com certeza ouviu falar muito da acetilcolina, até porque a função dela não é exclusiva cerebral, do sistema nervoso central, Ela é um neurotransmissor também liberado pelo sistema parasimpático, sim, esse é o nome. E existe o sistema simpático também. Tá, gente? Para você que acha estranho, que não é não é profissional, sim, a gente tem no nosso organismo uma coisa chamada sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático, tá bom? Então, a acetilcolina, ela é liberada tanto pelos neurônios do simpático, um dos que a gente chama de primeiro neurônio, tá? Primeiro neurônio do simpático libera acetilcolina, o segundo neurônio do simpático libera noradrenalina, E no sistema parasimpático nós temos a liberação de acetilcolina nos dois neurônios, no pré-sináptico e no pós-sináptico. Só que o sistema parasimpático não é o nosso foco hoje. A acetilcolina, de forma periférica, liberada pelo parasimpático, ela tem N funções. Ela vai causar diminuição da frequência cardíaca, ela vai fazer a contração da musculatura intestinal, da musculatura do estômago, para que você faça os processos digestivos, vai estar envolvida aí na contração muscular do útero, quando as mulheres estão no período menstrual. Então, a acetilcolina, ela tem uma função praticamente em todo o organismo. Nós vamos focar hoje na função dela no sistema nervoso central, tá? Na liberação aí na região do hipocampo e do córtex. Isso mesmo, gente, que é a região cerebral onde acontecem os processos importantes para que a gente tenha memória, sim, e também os processos importantes de cognição e aprendizado, para que você consiga aprender coisas novas e para que você consiga guardar as informações, Até dá para colocar uma figurinha aí, o editor coloca uma figurinha aí mostrando o hipocampo, para vocês lembrarem onde fica essa região. Então, o hipocampo e o córtex, tá, estão envolvidos com memória e aprendizado. E sim, o principal neurotransmissor que faz isso, que faz esse sistema funcionar é a acetilcolina, tá bom? Até dá para vocês verem aqui, ó, coloca também uma foto do cérebro normal e do cérebro com Alzheimer, para vocês terem uma ideia e lembrarem
que existe uma destruição. Então, gente, o Alzheimer é a destruição, é a degeneração, é a perda de neurônios. Vocês observarem na figura, vocês vão ver que existe a diminuição do córtex, né? O cérebro do paciente literalmente vai atrofiar, tá bom? Então, isso acontece com a doença de Alzheimer, que é uma doença degenerativa, progressiva e considerada uma doença, então, sem cura, tá bom? Na ortomolecular, nós temos tratamentos complementares para o Alzheimer na tentativa de parar os gatilhos bioquímicos que geram a doença. Então, mesmo que o paciente já esteja com algum tipo de demência, existe sim como tratar através da ortomolecular para você diminuir a progressão da doença, para você melhorar a qualidade de vida e prolongar, digamos assim, o funcionamento neuronal. E para vocês que estão aqui e não têm ainda demência, vocês podem otimizar e entender talvez as situações, aquilo que vai levar vocês a terem problemas com a memória, tá? Então a gente vai criar hoje estratégias para preservar a memória. Minha letra sempre linda, né, gente? Primeira coisa, nós vamos ver, olha, temos muita coisa para falar. Eu procurei fazer uma aula bem completa, abordando muitos pontos de vista, para que vocês possam investigar, então, no teu paciente ou você mesmo, o que será que está acontecendo que a tua memória não é mais a mesma, tá? Então, a primeira coisa é a nutrição cerebral. Sim, gente. Eu sei que vocês acham que o cérebro está fora do corpo, né? Ah, eu estou preocupado com o que eu vou fazer para ter musculatura, com que alimento que eu vou comer para ter mais massa magra, ou então eu estou preocupado com que alimentos eu vou comer para melhorar o meu sistema cardiovascular. E o cérebro, tá? O cérebro também precisa de nutrientes, olha aí. Também faz parte do seu corpo, também é afetado por diversas situações que você submete o teu organismo, né? Aquelas que eu sempre martelo aqui, né? Alimentação ruim prejudica a função cerebral, sim. Então eu vou mostrar para vocês algumas substâncias que existem na forma de suplemento, claro, que podem melhorar. Então a primeira coisa que a gente vai dar um enfoque aqui a respeito de nutrição, melhorar a produção de acetilcolina, se é o grande neurotransmissor que vai ser responsável, então, pela memória, a gente vai falar disso. E como uma primeira substância importante, gente, a gente tem aqui a fosfatidilcolina, tá? Então, vocês já viram aqui que eu tenho a palavra colina aqui e aqui, no neurotransmissor nosso, né? Então, vocês já podem deduzir aí, logicamente, que a fosfatidilcolina e a fosfatidilserina são precursores da acetilcolina. Na verdade, são ácidos graxos, tá? Que ficam nas membranas celulares, tá bom? Como se fosse uma reserva, um estoque rápido de colina e de fosfato, tá bom? Para quem não lembra, várias reações celulares, várias reações dependem do fosfato para acontecerem, tá? Fosforilação, né? Então eu estou o tempo todo trocando o fosfato ali dentro das minhas células, inclusive da mitocôndria para a produção energética. Então, ele fica ali, vamos dizer assim, um lipídio de membrana muito importante. Então, a fosfatidilcolina e a fosfatidilserina são esses dois precursores, vamos chamar assim, as reservas, né, de colina para a produção da acetilcolina. Já vou mostrar para vocês o neurôniozinho ali, para vocês entenderem aonde que entra cada coisa. Tá, gente? E eu só fiz um detalhezinho aqui, para vocês lembrarem mais pra frente, a gente vai relembrar isso, que a colina também dá origem a uma substância chamada betaína, que é importantíssimo para doar um grupamento metila, para uma reação chamada metilação. Tá? Hoje nós vamos falar aqui nessa aula ainda, não sei se na parte 1 ou na parte 2, a gente vai falar sobre a metilação e a homocisteína. Acredito que vocês que me acompanham já viram uma aula, ou até mais de uma, em que eu falo deste marcador, que dá para você dosar na corrente sanguínea, e que sim, é um grande responsável pelos problemas de memória, contribui demais para o desenvolvimento das demências, você ter homocisteína elevada, tá bom? Você ter esse marcador alto na tua corrente sanguínea. Para quem não lembra, a homocisteína é um lixo metabólico, lá dos aminoácidos, que é gerado quando você tem lá os processos, as reações bioquímicas que envolvem alguns aminoácidos, você gera essa homocisteína como um resíduo. E esse resíduo é altamente tóxico
para os vasos sanguíneos. Mais para frente nós vamos falar a relação da homocisteína com a demência e com a perda de memória. Pessoas que têm homocisteína alta, mais um motivo para você tratar, e tem como fazer tratamento para diminuir os níveis de homocisteína, sim. Tá bom, gente? Então a gente falou dela em relação ao risco cardiovascular, e eu estou falando para vocês aqui que existe um risco de demência e problemas com a memória em pacientes que têm homocisteína elevada. E a betaína participa como um doador de metila lá no ciclo, onde eu tiro a homocisteína de circulação. Então, ela é importante para você diminuir a homocisteína, tá? Então, a nossa acetilcolina e a betaína vão ser beneficiados, né, pela presença da fosfatidilcolina, que vai dar origem tanto à betaína quanto ao neurotransmissor acetilcolina. E a fosfatidilserina, gente, também é um ácido graxo que é precursor da colina. Então, é mais uma chance de eu aumentar os níveis de colina dentro do meu neurônio para a construção do meu neurotransmissor, tá? É mais uma forma de eu armazenar. É um precursor da colina e também é importante para o funcionamento da membrana celular. Então, não é só uma substância reserva, né, para que você construa acetilcolina. Não, ela tem função na membrana celular, tanto a fosfatidilcolina quanto a fosfatidilserina, né, esses lipídios têm função na membrana em relação à fluidez, a entrada e saída correta dos minerais, dos íons através da membrana. E vocês sabem, lembrando a fisiologia, que a gente é movido, nosso neurônio funciona, ele faz sinapse e relaxa, faz sinapse e relaxa, conforme a entrada e saída de íons. Inclusive, ó, a função importante aqui, ó, no correto funcionamento da bomba de sódio e potássio ATPase, né, que é a principal bomba aí de retirada de sódio do neurônio para que ele volte a relaxar, né, para que ele fique no estado basal, que a gente chama. Tá? Lembrando, pessoal, que o corpo, a homeostase significa que o meu corpo se mantém num certo equilíbrio. Então, o nosso corpo ele é sempre assim, função, relaxamento. Pode observar, coração contrai, relaxa. A musculatura contrai e relaxa. O neurônio faz sinapse e para, né? Volta para o estado basal. Então, tudo funciona assim. As células da musculatura lisa, né, dos órgãos, a mesma coisa. Então, nós não temos algo que fique constantemente ligado. Nós funcionamos no liga-desliga, tá? E os nossos neurônios também. Se o nosso neurônio ficar muito tempo ligado, o que vai acontecer com a gente? A gente vai entrar num processo de convulsões, né? Então, o que é uma convulsão? É quando você tem um funcionamento excessivo do neurônio, né? Se eu tiver uma contração excessiva do meu músculo, eu vou ter câimbras, né? Se meu músculo não relaxar. Então, a gente vive nessa de estímulo, relaxamento, tá bom? Então, é importante, essas duas substâncias são importantes para a fluidez da membrana e para que o teu neurônio funcione de forma correta. Então, os neurônios como um todo. Então, quando você tem níveis adequados de fosfatidilcolina e fosfatidilserina, você faz com que todos os seus neurônios funcionem bem. Não é só o neurônio colinérgico, tá bom? Porque eles têm função na membrana. Se você pesquisar fosfatidilserina, você vai achar fosfatidilcolina também. Função importante no fígado. Por quê? Porque é lá no fígado que ocorre a metilação. Então, o fígado ele tem constantemente necessidade de colina também lá no fígado, para produzir, inclusive, betaína, para você ter as reações de metilação, que a maioria delas acontece no fígado, acontecendo de forma correta, tá bom? Então, se você observar, o pessoal que gosta da ortomolecular e que tem os livros, você vai ver que algumas vezes na fórmula de fígado, para proteger fígado, para melhorar a função de fígado, você vai achar lá fosfatidilcolina, fosfatidilserina. Tá explicado aí o porquê. Qual outra substância que é importante para o teu neurônio como um precursor, como uma substância que vai melhorar o funcionamento do neurônio? Uma coisa chamada acetil-L-carnitina. Mas por que tem que ser acetil-L-carnitina e não só carnitina? Porque existe o suplemento L-carnitina, né? Inclusive o pessoal da academia gosta muito dele. Ele vai dar origem, né, gente? Contribuir na produção energética e principalmente no transporte, eu já expliquei isso para vocês, no transporte de ácidos graxos, para que esses ácidos graxos sejam transformados em energia. E como a gente vai malhar, a gente precisa ter energia e quer emagrecer, né? A maioria das pessoas. Então, a L-carnitina funciona assim. Só que a L-carnitina, ela não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, por isso que a gente tem que, quando está pensando em suplementar para que esse ativo chegue no sistema nervoso, no cérebro, a gente usa
a acetil-L-carnitina, que aí vai sim atravessar a barreira hematoencefálica e chegar nos neurônios, tá bom? E olha só, além daquela função, ó, potencial energético, vai gerar o acetil-CoA. Gente, se vocês não viram a minha aula sobre fadiga, vocês precisam ver essa aula, tá? Tanto o nosso primeiro ponto aqui, nós estamos chegando a falar de produção energética, e sim, as pessoas que têm problemas na memória têm falta energética muitas vezes dentro do neurônio, tem problemas na produção. Tem uma coisa chamada mitocondriopatia, que eu explico nesta aula sobre fadiga. Eu falo justamente da mitocondriopatia, tá? E eu explico o passo a passo da produção energética. É muito interessante vocês verem isso, tá? Porque aí vocês vão entender todos esses suplementos do complexo B, coenzima Q10, tudo que eu vou colocar aqui depois, que é importante para o teu cérebro, você vai entender muito claramente por que é importante nesta aula sobre fadiga, que eu expliquei a mitocondriopatia, tá bom? Praticamente 2 aulas aí, tem a parte 1 e a parte 2, só falando de produção de energia na célula e mitocôndrias. Então vale a pena vocês assistirem. Lá nessa aula eu falei da carnitina, da L-carnitina, como um potencial energético, uma substância de potencial energético, que iria gerar o acetil-CoA, que é um intermediário no ciclo de Krebs, que vai dar origem, vai entrar aí no ciclo de Krebs e gerar os ATPs, que é a nossa moeda energética. Tá bom? Então, a gente já sabe que eu suplementando a acetil-L-carnitina, eu vou ter uma substância de potencial energético elevado dentro do neurônio. Mas não é só isso. No nosso caso aqui, tem uma outra função que é importante, que eu vou circular aqui, ó. A acetil-L-carnitina, ela é um colinamimético. Olha que nome lindo. O que era um colinamimético, hein? Pessoas aí da graduação, matéria de primeiro ano, né? Fisiologia, lembram? Não. Colinamimético, mimetizar, né, gente? É imitar. Então, é uma substância que ela imita a acetilcolina, ou seja, ela vai fazer o mesmo papel da acetilcolina. Ela vai ter a capacidade de estimular os receptores de acetilcolina de memória. Ela vai imitar a acetilcolina, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro, né? Porque é uma palavra não muito comum, mas para quem é da saúde, está assistindo, já vai lembrar. Então, quando eu falo que uma coisa é colinamimética, é porque ela é capaz de fazer a mesma função que a acetilcolina. Então, é um colinamimético. Olha só que legal esse suplemento, que interessante para você prescrever, né? Para vocês prescreverem para alguém que tenha esta queixa e que você perceba, né, que essa pessoa talvez estuda muito. Tem muita gente que vem, né, procurar para estudar para concurso, para melhorar o foco, para conseguir guardar as informações, né? Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje vai servir para essa pessoa. Serve também para você usar naquele paciente que tem alguma demência, tá? Então, tudo que a gente está falando aqui é aproveitável. O que vai mudar? A quantidade dos suplementos que você vai passar de acordo com o perfil do teu paciente. Nós vamos falar de diversas situações hoje que interferem com a memória e você vai avaliar o paciente para descobrir o que naquele caso está mais necessário. É mais nutrientes que ele precisa? Não, o meu paciente tem problema na microcirculação. Não, o meu paciente tem homocisteína alta, né? O meu paciente tem problemas com o eixo do cortisol, que a gente vai falar também aqui do estresse, né, gente? Não poderia ficar de fora o estresse em alguma coisa relacionada com memória, tá? Infelizmente, estraga, né? E mais um suplemento aqui, mais um ativo. Agora, dessa vez, eu coloquei para vocês um fitoterápico chamado Bacopa monnieri, tá? Que é um fitoterápico que tem funções interessantes, tá? E a gente vai entender aqui no nosso neurônio maravilhoso que eu desenhei para vocês. Desenhei muito bem também, né, gente? A gente vai entender, então, as duas funções deste fitoterápico. A primeira coisa, ele inibe a acetilcolinesterase e a segunda coisa, ele ativa uma enzima chamada CAT, tá? E agora a gente vai entender qual a função dessas enzimas. No final, o que vocês vão concluir? Que este fitoterápico, ele vai aumentar a concentração de acetilcolina na fenda sináptica, tá? Porque ele vai inibir uma enzima que degrada, que destrói a acetilcolina, que é a acetilcolinesterase, e ele vai estimular
uma enzima que constrói a acetilcolina. Então, no final das contas, a gente vai ter mais síntese e menos degradação desse neurotransmissor, tá bom? Então, coloquei um neurôniozinho aqui para vocês verem aonde atua cada suplemento desses que eu falei, aonde que a gente encaixaria aqui no processo. Aqui está o neurônio produtor, né, o neurônio colinérgico, que é o neurônio produtor da acetilcolina, pré-sináptico, e aqui está o neurônio pós-sináptico. Vocês lembram que para você ter uma memória, para você ter cognição, você tem que fazer sinapses em cadeia. Lembram disso, gente? Como que as coisas funcionam no cérebro? Eu preciso fazer um monte de sinapses, aumentar o neurotransmissor para que aquela função intracelular seja ativada, se gere algum produto intracelular e o efeito que eu espero, no nosso caso aqui, cognição, memória, aconteça, tá? Então é a química virando aí, digamos assim, mudando a configuração das nossas memórias, tá? Vamos lá para o nosso neurônio, começando aqui, ó, né? Então aqui eu estou construindo a acetilcolina. O que eu preciso para construir a acetilcolina? Eu preciso uma colina, como vocês já viram, dá para pegar uma colina lá da fosfatidilcolina e da fosfatidilserina, que estão aqui, ó, na membrana, fosfolipídio de membrana. Então, eles estão armazenados ali na membrana. Onde que fica a fosfatidilcolina e a fosfatidilserina? Na membrana fosfolipídica, tá? Então, eles estão aqui. Eu posso usar a colina, então, proveniente da membrana como um estoque e também aquela colina que vem da própria alimentação, tá? E do próprio reaproveitamento da acetilcolina, que a gente já vai falar isso. Aqui o nosso organismo, ele reaproveita tudo. Então, eu preciso de uma molécula de colina. Ela entra no neurônio, tá vendo que aqui é o meio extra, né? Aqui, vamos dizer assim, é o meio extracelular e aqui é o neurônio, tá? E aí a colina está aqui no meio extracelular, ela entra através de um canal, um cotransporte, né? O mesmo canal que vai abrir, vai entrar ao mesmo tempo uma colina e um sódio. A outra parte do nosso neurotransmissor, né, da acetilcolina, é a parte do acetil-CoA. E da onde que vem o acetil-CoA, gente? Lembram? Quem viu a aula aí da fadiga? Lá da mitocôndria, aqui ó, do ciclo de Krebs, né, vem o acetil-CoA. E se eu estiver usando acetil-L-carnitina, posso ter aí mais uma substância que também vai aumentar os níveis de acetil-CoA no meu organismo, tá? Então eu posso tomar acetil-L-carnitina para aumentar isso e posso tomar a fosfatidilserina e fosfatidilcolina para aumentar a disponibilidade de colina. E aí eu vou ter a junção aqui através de uma enzima. Qual vai ser a enzima, então, que vai estar produzindo a minha acetilcolina, gente? Qual é a enzima que faz essa reação aqui? A catecolina acetiltransferase. Essa enzima é a enzima de síntese, ela que junta o acetil-CoA com a colina e produz a nossa acetilcolina, tá bom? E aí, depois que essa acetilcolina é produzida, ela também vai ser transportada, gente, tá? Vai ser transportada por um canal aqui, ó. Só que esse é um canal de cotransporte. Então, sai um hidrogênio e entra uma acetilcolina aqui para a vesícula. Lembra que a gente já desenhou assim que o neurônio, ele tem várias vesículas que armazena aqui, ó, o neurotransmissor. E quando existe, então, a necessidade que o neurônio é estimulado, ele vai liberar, essa vesícula vai para a borda, vai migrar, a vesícula anda, viu, gente? Tá? Isso aqui, gente, essa parte toda de como acontece a migração da vesícula, isso é matéria de fisiologia. O pessoal da saúde sabe de cor, tá? Como que acontece? Quem é o responsável pela migração da vesícula? O cálcio, né, gente? Não caiu na prova de vocês? Puxa vida, se eu fosse professora, tinha caído. Então, o cálcio vai fazer com que a vesícula, que está aqui guardadinha, migre. Ela vai se mover, vai chegar até a borda do neurônio, vai fazer esse negocinho aqui, né, chamado invaginação. Não fui eu que dei esse nome. Tá? Mas é isso. Ela vai se unir, né? A membrana da vesícula vai se unir à membrana do neurônio e aí vai expelir aqui a acetilcolina para a fenda sináptica, para dar aquele processo de comunicação, para encharcar, né, a fenda sináptica e acontecer, então, a geração da memória, a cognição, tá bom? Então, existia aquele fluxo de neurotransmissores para que você, então, o neurônio faça o seu efeito, vamos dizer assim, né? O neurotransmissor faça o seu efeito. Pegaram a ideia? A gente tem a vesícula, essa vesícula fica aqui, né? Não é uma só, eu desenhei uma só porque, sabe, né, gente? Não tem como representar tudo aqui, tá bom? Então, a vesícula fez isso e liberou a acetilcolina aqui na fenda, tá?
Para acontecer a liberação, tem que entrar só de cálcio, gente. Era isso, né? Você tinha lá, o neurônio está em repouso, aí vinha o estímulo, que pode ser até um neurotransmissor aí que estimula esse neurônio. Vinha o estímulo, acontecia o quê? Entrada de sódio na célula, despolarização, e aí a mudança de polaridade da célula, porque o sódio é positivo e as nossas células em repouso são negativas, por isso chama despolarização, provoca a abertura do canal de cálcio. O cálcio entra no neurônio, o cálcio vai lá e vai fazer esse processo de produção energética para a migração da vesícula, tá bom? Resumi aqui, não detalhei, porque não é a ideia hoje ficar falando de fisiologia para vocês e de sinapse. Isso eu já imagino que vocês da saúde saibam, tá bom? Liberamos acetilcolina, tá? Então vocês viram aqui que tanto a fosfatidilcerina, a fosfatidilcolina, a acetil L-carnitina, todos são substâncias que favorecem a produção, a síntese do nosso neurotransmissor acetilcolina. Aumenta a concentração. E aí a gente tem, eu falei para vocês que esse fitoterápico, a Bacopa monnieri, estaria atuando nas enzimas. Então qual a primeira enzima que ela atua? Na CAT. Tá? Ela estimula, então ela vai aumentar a função da CAT, ou seja, vai fazer com que exista uma produção maior de acetilcolina. Nossas vesículas vão estar bem cheinhas de acetilcolina e a gente vai otimizar, né? Cada vez que eu fizer uma sinapse, eu vou liberar mais moléculas de acetilcolina, porque eu tenho as vesículas mais cheias, eu tenho mais síntese. E aí, ao mesmo tempo, essa mesma planta vai inibir a acetilcolinesterase, que é, sim, uma enzima de degradação que fica na fenda sináptica. Ela não fica dentro do neurônio, ela fica entre os neurônios. E quando a acetilcolina sai, vai encontrar o seu receptor. Olha aqui o receptor muscarínico. A acetilcolina vem, encontra o receptor e provoca o efeito excitatório no próximo neurônio. E aí a gente vai ter então o efeito esperado dela, tá? Ao mesmo tempo, eu não posso, lembra aquela coisa de liga-desliga? Eu não posso deixar a acetilcolina o tempo todo aqui. Meu neurônio precisa ter um intervalo, senão eu vou ter convulsões, né? Lembra o que acontece quando a gente faz os neurônios trabalharem em excesso? Existe um foco lá de neurônios com muita sinapse descontrolada, acontecem convulsões, existe o colapso cerebral, tá, gente? Então, se quer provocar colapso cerebral, é só você encharcar o teu cérebro de neurotransmissor e não dar o tempo de ele relaxar. Algumas drogas estimulantes fazem isso, né? Por isso que elas provocam convulsão, tá bom? Então, aqui é sinapse, relaxamento. Então, tem que ter maneiras, formas de você tirar essa acetilcolina da fenda. Qual que é a maneira que o corpo encontrou? Uma delas é a acetilcolinesterase. Essa enzima vem aqui, pega essa acetilcolina que está na fenda, quebra ela em acetil e colina. Por isso que eu falei que o corpo reaproveita. O corpo reaproveita a colina, gente. Então, a colina que está aqui, né, pode voltar para dentro do neurônio e ser reaproveitada. Tá bom? Então, essa foi a nossa primeira estratégia. Agora, tem um detalhe aqui da nossa primeira estratégia, que é repor os nutrientes. Eu falei para vocês até agora de nutrientes que têm uma função direta no aumento da acetilcolina. Porém, existem nutrientes que são importantíssimos para a produção energética, melhorar a mitocôndria, né? E aí são as vitaminas do complexo B e mais algumas substâncias que eu vou mostrar para vocês. Agora, na segunda coisa que você tem que prestar atenção, se você quer otimizar, né, naquelas formas que nós estamos estudando, de melhorar ou de preservar a memória ou o funcionamento dessa parte cognitiva, que é o nosso grande objetivo aqui da aula. A segunda coisa é melhorar a produção energética, melhorando a mitocôndria. Então, observar se o nosso paciente está apresentando alguma mitocondriopatia. Por isso que eu falei que era importante aquela aula de fadiga, tá? Onde eu explico para vocês sobre mitocondriopatia. Segunda forma que a gente tem, situação que a gente tem que prestar atenção, avaliar a produção energética dos nossos pacientes que estão apresentando queixa de memória. Será que esse paciente tem uma mitocondriopatia? Tá? O que causa a mitocondriopatia? Tudo isso eu discuti, eu levei 1 hora discutindo isso com vocês nessa aula, gente, de fadiga. Tá? O que causa? Uma das coisas que causa é problemas na microcirculação. Então, todo paciente que tem dislipidemias, diabetes,
Todo paciente que tem hipertensão, principalmente moderada ou grave, provavelmente com o tempo, vai desenvolver uma mitocondriopatia, porque vai interferir com a microcirculação, com a oxigenação. Lembra-se que é microcirculação, gente? É fazer o oxigênio e os nutrientes chegarem nas partes pequenas lá do nosso organismo, tá? Então existe nessas doenças problemas na microcirculação, por excesso de glicemia, né? Então, o excesso de glicemia detona, destrói a microcirculação. Pressão, né, elevada acaba destruindo microcirculação. Dislipidemia, então acúmulo de lipídios ali causa destruição da microcirculação. Então, esses pacientes que eu estou citando aqui, diabéticos, hipertensos, né, problemas cardiovasculares, são pacientes candidatos a ter algum tipo de demência. Então, são pacientes que nós temos que prestar muita atenção para que a gente possa ajudar, tá bom? Então, segunda coisa, tratar a mitocondriopatia. Nessa aula, inclusive, eu monto uma tabela com vários ativos. Todos esses aqui eu explico, ó, vitamina B1, B2, B3, B7, B9, B12. Essas vitaminas do complexo B são importantíssimas para a produção energética, portanto, são importantíssimas para você ter um bom funcionamento neuronal e boa memória. E a vitamina B9, gente, é o ácido fólico, e a B12, que é a cianocobalamina, para que eles possam funcionar no teu organismo e fazer a função, principalmente no cérebro, a retirada da homocisteína depende delas, tá? Nós vamos falar disso mais para frente. Depende da B9, da B12, da B6, que eu não coloquei aqui, mas que é importante para o cérebro por fazer essa intervenção aí na retirada da homocisteína, tá? Eu nunca passo isso aqui para os meus pacientes na forma de cianocobalamina e de ácido fólico. Não. Eu já passo a forma metilada, porque tanto a B9 quanto a B12, tanto o ácido fólico quanto a cianocobalamina, vão precisar, gente, ser ativados dentro do organismo. Como que é essa questão? O que é ativar? É deixar eles na sua forma metilada. Então, qual é a substância que é realmente ativa? O metilfolato, não é o ácido fólico, é o metilfolato. Qual a substância realmente ativa? A metilcobalamina, não a cianocobalamina. Tá? Então, eu passo na forma metilada, por isso eu coloquei um asterisco aqui, que eu não vou passar para um paciente meu a cianocobalamina, tá? Porque eu já vou passar a forma ativa. Vai que esse paciente tem um polimorfismo genético, que é muito comum nas enzimas que processam, né, que fazem a metilação. Aí eu vou ter um acúmulo de B12, de ácido fólico, mas a forma ativa não vai existir de forma suficiente. Fora, gente, que existe eu diria que uma epidemia de baixa de B12 nos pacientes. Por quê? Porque tomam inibidores da bomba de próton, né, os prazóis da vida, tá, que alteram a absorção da B12, que a B12 para ser absorvida, aquela que você come do alimento, ela precisa de uma coisa chamada fator intrínseco, que tem na célula gástrica. E é a mesma célula que produz ácido, que produz o suco gástrico, que produz o fator intrínseco. E essa célula vai estar prejudicada, lá, inibida, pelo mecanismo de ação do fármaco. Então, você já começa aí, tem um problema na absorção. Alguns fármacos jogam fora a B12 do organismo. Um exemplo aí é a metformina. Metformina joga fora a B12. Outra questão da B12, gente, ela precisa ser também absorvida e transportada. Então, o intestino disbiótico, o intestino com disbiose, vai ter uma baixa de B12 naquele organismo. Então, tem uma série de coisas que interferem diretamente com a concentração de B12. Qual que é o nível ideal de B12 no organismo, gente? Lá que você vai fazer o exame, acima de 500. E ácido fólico tem que estar entre 10 e 17 na corrente sanguínea. E aí eu peço esses exames e peço a homocisteína. Por quê? Se o meu paciente tiver ácido fólico alto e B12 alta, o que vai acontecer? Eu imagino que a homocisteína dele esteja baixa. Se a metilação funciona, a homocisteína dele vai diminuir. Ele não vai ter homocisteína alta. Agora, um paciente com B12 alta ou normal e um ácido fólico normal e a homocisteína elevada, já me mostra que o processo de metilação não está funcionando. Eu nem preciso fazer teste genético para isso, gente, tá? Basta eu ter esse raciocínio que eu estou falando para vocês aqui, tá bom? Então, são importantíssimos para a produção energética e essas duas que eu destaquei, a gente vai falar mais para frente, são importantes para retirada da homocisteína de circulação.
tá bom? Quem não entende de mitocondriopatia tem que assistir a aula para poder ficar expert e tratar os pacientes que têm essa queixa de memória. Se você chegar à conclusão que esse paciente tem uma mitocondriopatia, para que você possa suplementar essas vitaminas que são importantes. Além delas, tem a coenzima Q10, a carnitina, o magnésio, o ácido lipóico, quem mais? A D-ribose, que eu expliquei nessa aula, que são suplementos válidos aí para tratar mitocondriopatias, tá bom? Terceiro ponto que causa falta de memória: estresse adrenal e também o estresse oxidativo.